Dinheiro que já veio falar para vocês aqui, do Rio Grande do Sul, Sérgio Cruz Arenhart, do Paraná, processualistas mais modernos que chegaram lá no TST e disseram o que vocês estão precisando para raciocinar sobre o processo trabalhista. E os ministros disseram, raciocinar como vocês já estão raciocinando nos filtros para o STJ. Por isso veio o recurso de revista repetitivo. O que é a técnica do recurso de revista repetitivo? Na Lei 13.015 de 2014. Multiplicidade de demandas, multiplicidade de recursos de revista. Está demonstrando o quê? Foco de conflito, divergência. Seleciona representativos da categoria de recursos, no mínimo desejável 2, eu não gosto desse número 2, eu acho que tem que ser 3 para frente. Leva para o TST só os 3, deixa na base. Quem é a base? TRT. TRT tem 1000, deixa os 1000 no TRT. Só leva para o TST 3. TST firma a tese, ratio decidente nos 3 e irradia para o resto. Gisele julga 1000, julgamento em bloco, extremamente ruim. Que ruim nada, meus caros. Quem é que aguenta mais demanda de servidor temporário, ficar discutindo a cada processo, nulidade do contrato, salário retido, FGTS, não dá mais. Se nós tivéssemos estatística nesse país e soubéssemos, eu não tenho, eu fico triste de dormir sem essa estatística. Imagine quantos foram os recursos julgados isoladamente pelo TST em decisões isoladinhas, em sessão de julgamento no TST, de nulidade de contrato. Servidor temporário. Quantos? 200 mil? 300 mil? Eu estou chutando uma casa aqui, mas eu não tenho dúvida de dizer que no mínimo na casa dos 100 mil para frente foi, no mínimo. Eu estou dizendo no mínimo, porque eu não tenho dado. Mas só 1.000, 2.000 não foi. Nem 10 mil. Foi casa de mais zeros aí. Se não bater 1 milhão. Porque eu estou falando de uma federação complexa, eu estou falando de Brasil. Quantos foram os processos aqui dentro do TRT? Quantos de vocês julgaram? Vocês não perderam o foco? Já disse? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Quantos foram os procedimentos que instauramos na Procuradoria do Trabalho? Todos os municípios. Todos os municípios foram chamados na Procuradoria do Trabalho. Todos. E aquele processo mega que até hoje temos. Sandoval atuou, não atuou? Atuou. Estás atuando? Hoje é? Hoje já está pela PGE, né? Pela PGE, é a Silvia. Então, quer dizer, vejam, isso até hoje se arrasta. Se nós já tivéssemos esses filtros, estaria se arrastando até agora? Não! O caso emblemático de processo repetitivo do STJ. Tinham aquelas ações de telefone. Vocês são novos aqui, mas eu já não sou tão novinha. Doutor Célio, me ajude aqui. Não que eu esteja brigando com o senhor. Nós somos menos modernos. Menos modernos. Então, vamos lá, nós menos modernos. Lembram que comprar telefone era, assim, algo de investimento? Dinheiro bom! É um negócio assim, todo mundo ficava feliz. Comprei meu telefone! Hoje não vale nada. Valia. Tínhamos ação. No Brasil teve um problema interpretativo nas chamadas ações da BT Telecom. Geraram os processos judiciais, gerou, melhor dizendo, a estatística no singular, 220 mil recursos especiais no STJ. Esta estatística eu tenho.
que essa foi colocada na internet. Muito legal. 220 mil. E eu estou dizendo no genérico, mas foram 223 mil. Foi uma coisa assim. Mais de 200 mil processos. Quando veio a técnica do processo repetitivo, nesses processos da BT Telecom, o que é que fez a STJ? Pegou 3 e disse, vamos parar, estudar a porcaria desse problema, dessa tese jurídica dessas ações, ver se o consumidor tem direito ou não nesse problema de telefonia e bateu o martelo. Ele bateu, ele simplesmente limpou 200 mil processos. Não tinha o que criar. Era Gisele consumidora, Sandoval consumidor, Alcério consumidor, Carla consumidora, Núbia consumidor, era todo mundo igual. E era para discutir, tem ou não o direito. Olha o que eu estou dizendo. Não me interessa nem o que estava discutindo de fundo. Para eu discutir aqui com vocês a técnica com o grande litigante. Qual era o grande litigante? BT Telecom. Foi mapeado, dimensionou. São quantos processos? Aspecto quantitativo mesmo. Hoje no Brasil eu vivo a crise quantitativa. Eu não estou dizendo depois que vai ser só quantidade. Por favor, não me interpretem mal. Mas eu tenho que partir por quantidade. É isso que eu quero trazer. Para eu melhorar o fluxo do meu TRT-8, do meu TST. Então eu parti por quantidade. STJ partiu. 220. Perfeito. 220 resolvidos. Mal? Não sei. Não sei se foi a melhor interpretação. Nem parei para estudar, nem queria parar para estudar esse negócio de ação, se é ação, não ação. Mas resolveram. Vejam, eu preciso de situação pragmática. Pragmático é o justo? Outra discussão. Aí a gente vai avançando. Devo tentar a tendência do justo. Devo tentar a tendência do acesso. O acesso como tutela eficaz, útil para aquela comunidade, para aquela sociedade, para aquela categoria de trabalhadores. Aí vem, continuando, pensaram na STJ, não pensaram no TST, só vão pensar agora. Preceitos e princípios do novo CPC ligados a essa lei 13.015. 1. Solução consensual. Boa-fé objetiva, conduta ética. Nós vivemos uma crise ética nesse país sem precedentes. Eu não estou falando só em caso Petrobras, isso a gente já ouviu demais, até na mídia, e continua ouvindo e vai continuar ouvindo. O que eu quero dizer é dentro do judiciário, porque preocupa que esse não está na mídia, esse evento, que é uma crise ética feroz dentro do judiciário. Eu acho que foi com a doutora Camila. Cadê a doutora Camila? Eu não sei se ela se recorda, e isso me causou, eu fiquei com uma imagem muito séria do nosso papel no judiciário. Quando eu digo nosso, eu estou dizendo nosso parceiros, Ministério Público do Trabalho e Juiz do Trabalho. Eu não sei se ela lembra disso, faz tempo. Eu cheguei para uma audiência, minha audiência era tipo assim, mal de professora de processo. Eu gosto geralmente de chegar um pouco cedo, às vezes eu cronometro, me incomoda o tempo que vocês perdem. Às vezes perguntando e reperguntando. Eu sempre defendi que a pergunta tem que ser direta do advogado. Acho isso de pergunta, repergunta. Eu uma vez cronometrei, vocês perdem em média 1 hora e meia do dia de vocês, quando tem audiência de instrução. Então, geralmente eu vou, aí eu fico quietinha lá e vejo. E eu estava lá quietinha, minha audiência era depois, a doutora Camila disse, doutora Gisele, vem cá. Aí eu disse, sim, doutora. Aí ela me olhou e disse assim, tem 2 advogados brigando aqui na sala de audiência, pelo cliente. Aí eu disse, doutora, o que nós vamos fazer? Eu fiquei atônita. Eu disse, o que nós vamos fazer? Estão se estapeando por causa do cliente, porque é dano moral. Já precisou dizer mais alguma coisa?
era um dano moral bom, um valor expressivo. Ele estava sem advogado e começou a briga entre os advogados. Aí ela olhou para mim e disse assim: o que a senhora acha? Aí eu disse: o que a senhora já está pensando? Porque eu senti que ela já estava pensando em alguma coisa. Ela olhou para mim e disse: eu estou pensando em expulsar os dois, a senhora fica na audiência. Aí eu disse: eita retada, que legal. Eu achei o máximo, né? Porque eu estava com uma audiência quietinha e o negócio animou logo. Aí eu olhei para ela e disse: expulse e diga que o Ministério Público já está presente. Lembra disso? Os dois saíram, foi feito, eu fiquei lá, quietinha, fiscal da lei, e aí instruiu a magistrada, explicando: olha, o senhor não é obrigado a advogar. Eu sei que o tempo de vocês é difícil, mas era uma situação que impacta o quê? Quando eu olhei a cara dos dois advogados, é aí que eu quero a conclusão da historinha, da brincadeirinha, eram novos. Eu não estava falando em cria antiga. Aí eu fiquei com vontade de chorar, porque eu sou professora. Recém-formados, brigando pelo reclamante. Então a gente observa hoje, quando eu falei de boa-fé objetiva, o problema da conduta ética, muitas vezes não é na cria antiga não, da advocacia, na cria nova. Porque os nossos cursos e o problema dos projetos pedagógicos dos nossos cursos de direito, o aluno ingressa de paraquedas no direito, não tem mais vocação. Eu já tive aluno oriundo de arquitetura, medicina. Estou em crise, professora, eu vou para o direito porque é fácil ter um concurso público. E vou advogar e ganhar dinheiro. E aí, o dinheiro é rápido, né, professora, lá no seu trabalho. Que eu já pego a guia e aí eu sumo até da cara do cliente. Vejam o movimento que a gente tem, porque é uma máquina de concurso, é uma máquina de prato feito em termos de profissão. Então a gente vivencia uma crise muito séria de conduta ética, que é uma crise silenciosa. A Petrobras está escancarada, mas é uma crise silenciosa porque é uma crise institucional. E nós, da Justiça do Trabalho, temos que combater isso. Tem um projeto adormecido até de se tentar até uma defensoria pública dentro da Justiça do Trabalho. Ou tipo um escritório modelo, onde tivéssemos a participação de um juiz, de um desembargador, de um procurador do trabalho. Para uma hora dessas, com uma situação dessas, leva lá para essa sala, bota, cria um paradigma, comunica o OAB para fazer a coisa acontecer. E muitas vezes a gente sabe que não dá em nada. Então, essa boa-fé objetiva passa não pelo problema só das partes, mas da conduta ética de todos os operadores do direito. Contraditório, isonomia, contraditório ressaltado muito bem pelo Saulo na terça-feira, confiança. Nós temos que ter uma parte que olhe para o juiz e confie. Eu sei que vocês, alguns estão, eu não sei se todos estão, isso é até uma curiosidade minha, estão todos usando toga na sala de audiência? Não, né? Pois é, os que usam a questão da imagem. A imagem da toga é que traduz a confiança? A toga pode ser um elemento acessório, mas não deve ser isso. Olhem só a que ponto a gente chegou de discutir no Brasil a necessidade de usar toga em sala de audiência por causa de uma credibilidade com o Poder Judiciário? Não sei, eu acho que não é por aí. Eu não estou dizendo que eu sou contra. Usem. Quem se sentir bem à vontade, use. Não é isso que eu quero. A reflexão que eu estou colocando aqui hoje, que é um problema de identidade do judiciário com a sociedade. E que não vai ser com a toga que eu vou conseguir. É o elemento da confiança. O Océlio, eu fiz uma audiência com ele em Capanema, era um pescador. Aí esse pescador a gente olhava, não dava nada. E eu olhava assim, eu e o Océlio achamos a priori que era demanda de varejinho. E que eu tinha me deslocado de Belém por um varejinho de um pescador simples e tudo.
Ele falava que a gente não entendia nada. Eu ria. Ela tem mania de rir. Aí eu ria mais ainda. Eu ria. E o Rosélio disse, e agora? Olhava para mim. E ele estava desandado. O seu Zé Otávio. Não me esqueço até hoje do senhor. O Rosélio, exímio conhecedor até de peixes, aí começou a mudar o assunto todinho da audiência. Começou a falar de peixe. E eu nem sabendo em peixe que ele ia para um lado e para o outro, eu ria. Onde eu quero chegar? Essa brincadeira do peixe, virou, a gente descobriu que ele tinha mais de 5 empresas. Aquilo era uma fachada de uma simplicidade tal que escondia uma cadeia produtiva feroz que eu levei depois para o Ministério do Trabalho, para a Coritipa, que é uma coordenadoria que eles têm lá de trabalho portuário e aquaviário, a pesca. E eles pegaram, ele colocava no nome do filho, do outro filho, do genro. Uma brincadeira de uma conversa em audiência que eu não tinha noção. Eu estava indo para uma coisa que eu achava que era desse tamaninho e era maior. Diálogo. Então vejam, a confiança no judiciário naquela hora, porque a gente tinha um trabalhador do outro lado. Aquele trabalhador viu um juiz preocupado, um membro do Ministério Público presente, uma situação que se desenvolveu, acabou chegando a outros colegas, ele ajudou a gente nas fontes, em mencionar os outros colegas. Algumas das situações que eu quero deixar para vocês, que o novo Código de Processo Civil é essa preocupação dele. Porque como o CPC sempre foi engessado na Justiça Comum Estadual e Federal, eu não tenho esse engessamento aqui, porque a gente já vinha fazendo isso. Eu só tenho um reforço principiológico, ou seja, teórico para os senhores no dia a dia na sentença. Porque isso vocês já podiam fazer e devem fazer. Então o CPC não vem para agredir, vem para somar. Ele não vem para agredir vocês, ele vem para somar, para contribuir, porque vocês vão ter texto expresso para trabalhar. E não é ficar escrevendo doutrina, ninguém vai querer sentença aula. Hoje eu costumo dizer para os alunos, eu digo, vão ser juízes? Sentenças claras, objetivas, curtas, inteligíveis, não é segundo Nelson Neri, segundo Cássio Scarpinella, segundo Manuel Antônio. Isso escreve teu artigo. Eu fazia peças horrorosas, eu sou reconfessa. Escrevia demais. Aí eu assisti uma palestra do professor Nelson Neri no Ministério Público Estadual, não vou dizer que ano, lá das décadas de 90, lá para trás, em que ele disse assim, nós, membros do Ministério Público, já fazemos tudo errado. Aí eu lá sentada, eu era novinha, né? Lá no Ministério Público tinha entrado, aí eu olhei assim para ele e disse, o que nós já estamos fazendo errado? Ele disse, a gente começa a peça da legitimidade, para dar aula de legitimidade. Que coisa mais errada! E o professor Nelson Neri é grosseirão, ele é daquele que chega e já chega falando tudo sem papa na língua. Aí eu disse, ele tem razão, eu não vou escrever mais nada disso. Eu comecei a cortar, que a gente começava o Ministério Público do Trabalho, vocês lembram dessas nossas peças? Da legitimidade, dos interesses, da competência. Eu estou dando ouro todo pro bandido. O bandidão lá dizendo lá, olha, eu estou másculo aqui. Eu vou litigar com Cozampa, com Celpa, com banco, com Vale, com consórcio de Belo Monte. E eu já estou dando todo esse ouro para os advogados, da legitimidade, dos interesses, da competência, de não sei o quê. Eu até digo hoje para meus alunos de pós-graduação, eu já discordo, inclusive, da nomenclatura, discutimos já muito isso, individual homogêneo, coletivo e difuso. Isso para mim é um monstro. Eu odeio isso. E se vocês olharem, a maior parte das minhas peças eu nunca falei individual homogêneo. Nunca.
Eu não dou munição para dizer que eu não sou legítimo. Não dou. Eu já parto da premissa que eu sou legítimo. Eu quero demonstrar para o meu magistrado a importância de eu estar naquele evento. Acabou. Eu consegui isso, para mim já é tutela coletiva. Nós criamos jargões e entramos na teia do jargão. O novo CPC consegue acabar com todos os jargões? Não. Mas já avançou. É isso que eu quero deixar para vocês. Então não entrem na teia, na teoria da decisão também. Vocês não precisam ficar classificando. Tem repercussão, é coletivo, é fenômeno social, impacta para a categoria de trabalhadores, acabou, é minha raça decidente. A gente tem que ser prático, dentro de um sistema que engole a gente. Engole por causa do nosso tempo. Eu vou conseguir fazer quantas sentenças numa manhã? Eu tenho que pensar isso em vocês. A gente tem que ter esse impacto, que é o impacto da meta e do dia a dia. Preocupação que o Saulo exteriorizou, que eu sou totalmente favorável. A gente precisa raciocinar melhor isso, lidar melhor com essa burocracia. Isso é gestão. Continuando, que preceitos? Lealdade, dignidade da pessoa humana. Imaginem, Código de Processo Civil brasileiro falar em dignidade da pessoa humana, está lá. Vocês poderiam dizer, mas para que tu precisas disso, Gisele, em Código de Processo Civil? Preciso, meus caros. Nós fomos formados em faculdades de direito que processo não era visto como pauta de dignidade da pessoa humana. Se daqui em 2030, vou virar profeta, a profeta, profetiza Gisele, bom, brincando, se em 2030 eu já tiver Brasil, Poder Judiciário imbuído de que processo não se fala mais só linguagem de processo, tudo bem, aí tira do CPC. Mas hoje dizer que a gente não precisa, eu preciso sim. Porque a maior parte dos meus magistrados, e eu não estou falando isso para vocês, a Justiça Federal mais a Justiça Comum e tribunais superiores, eles não estão imbuídos de que processo é pauta de dignidade da pessoa humana, de concreção de direitos fundamentais e sociais. Então isso é para mudar o paradigma. Como disse o nosso presidente, arrematando na terça-feira. Então essa preocupação está toda expressa no CPC novo. Vou poder utilizar? Sim. Agora, vocês vão me dizer, tu estás falando sobre algo hipotético, de 1 ano de vacácio. Eu uso já a Constituição. Isso está tudo na Constituição. Continuando, razoabilidade, proporcionalidade, processo sem dilações indevidas, tudo expresso no CPC. Eu já defendia que a lei do processo administrativo, a 9784 de 99, foi uma das melhores leis que nós tivemos no Brasil. Ela já falava expressamente no início, em razoabilidade e proporcionalidade. Já podia usar. Aí você vai dizer, mas processo administrativo para processo trabalhista? Sim! É o mesmo processo. A tese de livre docência do Fred Didier, e me permitam, até pelo respeito, a amizade, a admiração que eu nutro pelo Fred, ele defendeu a tese dele de livre docência na USP sobre o problema da teoria geral do processo. E o nome da tese dele de livre docência é Repensando a Teoria Geral do Processo. Para dizer isso que a gente está tentando dizer agora. A teoria geral do processo vai estar em qualquer processo. Então eu tenho que extrair os institutos base. Quais são os institutos base de vocês? Ação, resposta, decisão, recurso. Ação,
resposta, decisão, recurso. Quando eu falo aqui recurso, lembrem-se das ações autônomas, mas eu estou usando genérico. Por quê? Eu tenho uma teoria geral que está para o processo civil, para o processo trabalhista, para o processo penal, para o processo administrativo, para o processo eleitoral, para o processo tributário. Eu não sou tributarista, mas eu tenho que saber que é geral. Saiu a lei do processo penal, alterou o processo penal, colocou o que no Código de Processo Penal? Que a parte, pelo seu advogado, pode perguntar direto para a testemunha. Vocês já fizeram isso? Fizeram ou não? O Sérgio já fez. A Claudine fez comigo em audiência, doutora Claudine. Fez comigo em audiência. Era uma audiência de assédio. Eu sempre dou esse exemplo. Foi uma audiência de quase 4 horas. Pesada. A senhora chorava. Ela era um pouquinho fortinha. Ela foi assediada no ambiente de trabalho de modo pesado. Ela chorava, eu me mexia, a gente não sabia o que fazer. No início da audiência, a doutora Claudine me olhou e disse: vem advogado de São Paulo. Eu disse: ih, eu fiz logo assim. Aí ela disse: pois é, eu vou logo querer cortar. Gisele, tu vais comigo? Eu digo: vou, vamos cortar logo a asa. Aí ela disse: pois é, tu já sabe, vai querer vir com aquela contestação, 500 preliminares. Eu digo: pois é. E eu disse: eu já senti o cheiro aqui que tem um assédio. Eu lá como fiscal da lei. Aí ela pegou, olhou para mim e disse: vamos instruir. Eu disse: vamos. Eu disse: o depoimento dela vai ser bem ruim. Vai. Tanto é que a gente parou, pegou água com açúcar, ela passou mal. Foi muito ruim. E eu achei o máximo que foi uma audiência a portas fechadas. Foi bem legal. Deu uma audiência, segredo de justiça, porque geralmente não tem isso no seu trabalho, foi bacana. Aí fechamos, enfim, para proteger a intimidade dela. Ela estava muito delicada, humilhada, sensível. Foi uma experiência bem diferente. Quase 3, 4 horas de audiência. Gente, imaginem ficar Claudine repergunta. Claudine repergunta. Ouvindo um bando de... Nós não íamos sair dali. Ela me olhou. Tinha saído logo a lei. E disse assim: doutora, a senhora se opõe que os advogados façam perguntas diretas? Gente, eu não tinha falado nada. Foi da cabeça da Claudine. Foi a criatividade dela. Não foi a Gisele. Aí eu disse: doutora, de jeito nenhum. Aí o advogado de São Paulo: doutora, onde está isso na CLT e no CPC? Claro. Aí eu olhei para ele e disse: doutor, uma parte, não precisa estar na CLT e no CPC, está no CPP. Aí disse: doutora, processo penal? Eu disse: está agora. Que lá ainda é mais grave. Lá ainda é mais grave. Mas o senhor se opõe, doutor? O senhor vai perguntar livremente, para o senhor é melhor. O senhor até aproveita a cidade depois. Vai poder almoçar, passear na estação das docas. A gente ainda tira a brincadeira e o sarro. Aí ele disse: mas contrariado, virando a careta. Não me oponho. Tem prejuízo, doutor? A doutora Claudine disse para ele, e eu também já estava dizendo: não. Consignado em ata que os patronos não se opõem a perguntas diretas e não haverá nulidade. Um textinho lá. Amarrou. Ficou. É processo. Uma lei de processo penal não pode ser usada. Videoconferência não pode ser feita porque está só no processo penal. Processo civil brasileiro novo vem tudo com videoconferência. Tudo. Tudo. Eu tenho custo. Eu tenho que diminuir o custo na justiça. Tem que melhorar o fluxo. Qual é o problema? Não pode ser feito? Se um processo penal que é grave, gravíssimo, admite, por que não pode admitir outro processo? É teoria geral do processo. Então, a tese de livre docência do Fred para resgatar e continuar é nesse sentido.
resgate da teoria geral do processo. Qual é o grande problema? E eu me incluo, porque sou professora de processo, a gente acaba falando só do processo civil. A gente tem que imprimir na cabeça do alunado e na nossa cabeça como operador do direito que eu tenho que ter esses grandes institutos do processo. E para a gente do processo coletivo, isso é importantíssimo. Para a Lei 13.015, para a coletivização das demandas, importantíssimo. Eu não posso mais pensar em processo coletivo inteiro com prova pericial. Vocês encontram perito? Fácil. Eu já vi juiz aqui quase chorando por causa de perito. Ninguém aguenta o rito da prova pericial. É um caos. Caos. Se eu puder dialogar e cortar, corta. Aquela história do CPC de 73 de quesito principal, quesito suplementar, acompanha, faz, não sei o que, vai e volta. Diminui. Hoje eu tenho que pensar em quê? Amicus curiae. E com um grande litigante, aí que eu posso falar essa linguagem. Porque eu estou falando com alguém que se projeta economicamente para o fenômeno social. Doutor, o senhor se opõe? Vamos lá, vamos logo trazer um profissional. Vamos. É o diálogo, a base de você na audiência. Então, eu tenho um mecanismo para condenar o grande litigante num tempo menor, desde que eu consiga fazer essa situação. Então, eu coloquei aqui, quer o sem apenas para você? Não. Hoje, a preocupação do novo CPC, o que é? Uma teoria da integridade. Eu não vou falar só de um autor. Vocês, então, vários aqui fazendo mestrado, doutorado, melhores do que eu, no aspecto filosófico, sociológico, no aspecto antropológico, tem milhares de autores, mas o Brasil, hoje, o novo Código de Processo Civil está com uma preocupação na teoria do Rawls, na teoria de Working, de uma teoria da integridade, da gente chegar a essa pauta do Estado Democrático de Direito, não da linguagem do processo por processo, mas numa linguagem dialogada. Aí eu vou para o processo civil novo. Artigo 3º. Gente, eu não vou proceder à leitura de um por um, que a gente não vai caminhar legal. Eu vou só mencionar para vocês e deixo isso daqui, esse material para vocês. Bom dia, doutor Alencar, seja bem-vindo. Não será excluída apreciação, não se excluirá, perdão, da apreciação judicial, ameaça ou lesão a direito. Isso está na Constituição. Então, hoje é a pauta de vocês. Eu só estou fazendo mencionar qual foi o motivo da Comissão de Juristas da Câmara, do Senado, terem deixado um capítulo de teoria dos princípios do novo Código. Para quê e por quê? O para quê, dois pronomes interrogativos, e o porquê? Para nos oferecer esse novo paradigma. Paradigma qual? Para a gente do processo trabalhista. Coletivização de demandas. Filtros. Melhor fluxo no judiciário. Desburocratização procedimental. Flexibilização procedimental. Adaptabilidade. Não existência de prejuízo. É tudo isso que nós já temos. Eu vou só caminhar melhor, que eu vou ter um texto do lado. Continuando. Estado promoverá a solução consensual dos conflitos. Aí o que eu queria dizer, o que tem realmente de novo do novo CPC. Mediação. Mediação. A mediação vem, aí são milhares de artigos lá na frente, numa solução consensual, dizendo o que é essa mediação. Vai ser formado um cadastro de mediadores. Não vai mais ser como foi a história da arbitragem. A história da arbitragem foi ruim no Brasil. Por quê? O ato não é só formado em direito. Eu vou ter a possibilidade de concurso público para formação de mediador, escolas credenciadas e todo esse aparato acompanhado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mediação preliminar. Isso é instituto de onde, meus caros? Common law. Por isso que eu falei no nosso momento passado. Nós estamos no híbrido. A tradição romano-germânica com a tradição
de common law. Esses mediadores, qual vai ser o papel deles? O filtro e a sensibilidade para o que realmente tem repercussão. E já vão tentar impactar na mediação. A mediação vai poder ser exercida por trabalho voluntário de advogados, mas vão estar impedidos da advocacia. Eu vou ter uma tabela de pagamento, remuneração pelo CNJ. Isso é algo para 1, 2 anos pós-novo CPC? Claro que não. Isso é movimento, eu acho, que a médio e longo prazo. Sou a favor, totalmente favorável, sempre fui simpática à mediação. Eu tive a oportunidade de participar num curso de mediação no exterior e eu fiquei encantada com a mediação da common law. Porque realmente eles vão, que são duas pautas, é o getting yes e o getting no. Conseguiu sim ou conseguiu não. O fundamento da mediação é esse. Conseguiu sim ou conseguiu não, para caminhar. E a maior parte dos bons mediadores de formação de common law consegue um getting yes. Então os processos morrem lá, na formação do Conselho de Mediação, Conselho Federal de Mediação, que é o Federal Mediation. Eles conseguem morrer lá. As greves morrem lá. Por quê? Porque são formados, treinados, especializados. E eu já digo para vocês, de antemão, eu sou a favor do concurso. Porque aí especializa mesmo, cara. Não é aquele trabalho voluntário, aquela história ruim, o nosso histórico ruim de juiz classista. E eu não acho tão ruim, porque o juiz classista teve um momento importante da nossa contextualização histórica. Mas que hoje não tem mais razão de ser, não tem mais enquadramento. Aí eu tenho que pensar para a mediação. Então, essas soluções conciliais, formação consensuais de conciliadores, mediadores, estão para o seu trabalho. Agora eu pergunto para vocês, eu já posso ter mediação no seu trabalho? Sem novo CPC? Claro! Por que não? Eu já tive processos meus. A doutora Formigosa, na gestão dela, a doutora Francisca de Oliveira Formigosa, inaugurou. Eu tive mediação neste auditório com o juiz do trabalho. Não foi com o senhor, doutor Marcos? Foi com o doutor Marcos. Me lembrei agora. Ela desceu, veio e foi ou não foi importante a presença da presidência? Presença de uma gestora alheia aos atores que estavam no processo judicial. Quem eram os atores do processo judicial? Eu, que já estava marcada, eles estavam com ódio de mim, porque tudo eu estava colocando em trave, porque eu estava vendo cheiro de coisa ruim. Eu e o doutor Marcos, nós sofremos naquela. Doutor Marcos, os trabalhadores já olhando para a gente, porque tinha um sindicato com um patrono ali, articulador pesado, para a situação que ele queria. Aí eu olhava para ele, doutor Marcos, isso não vai sair, isso não vai sair, a gente sofrendo aqui sentado, toda Formigosa entra. Já conseguiu. Saiu, foi cumprido, arquivado. Virou pauta histórica. Nem lembro quantos eram, mais de 500. E nós não tínhamos segurança em nada. Tudo que a gente fazia, a gente travava e dizia, eu não estou segura, eu não estou segura, eu não estou segura. Eu estou achando que tem manipulação, manipulação, manipulação. Quando a gente teve essa segurança, veio a audiência pública. A oitiva deles, o diálogo resolveu. Doutor Alencar, na gestão dele, teve uma preocupação por causa